Olá, boa tarde meninas, boa tarde meninos, boa tarde. Gente, o que vocês estão achando dos horários que eu estou mandando vídeo? Tá ficando ruim pra vocês? Quem costuma assistir de manhã, tá conseguindo assistir? Eu estou aguardando feedbacks que ainda não tive. Não sei por que todos me conhecem, com exceção da Elaine. A Elaine entrou agora recentemente também. Espero que você. Ai, tem um mosquitinho aqui. Esteja assistindo, esteja gostando. Ai, meninas, tem sido dias de lutas, né? Lutas pessoais, internas, uma luta atrás da outra. Mas tudo bem, graças a Deus. Eu tô dormindo pouco. Eu tenho dormido 5 horas por dia. Isso é muito pouco pra mim. Tá começando a impactar na minha mente, na minha forma de processar as coisas que têm acontecido. Aí eu tenho que tirar um cochilo à tarde, aí eu tiro um cochilo de 20 minutos. Ai, eu acordo pior. Pra mim, meu marido tira esse cochilo, ele acorda assim, maravilhoso. Parece que renovou, eu não. Ixi, eu acordo pior. Demoro uma eternidade. Ai, desculpa. Uma eternidade pra começar a acordar, raciocinar e fico de mau humor. Bom, mas vamos direto aí ao ponto da nossa live, da nossa gravação, que é o devocional do dia 10. Gente, dia 10, dá pra acreditar? 10 dias fazendo a mesma coisa, sem falhar, graças a Deus. Faltam só 30 e com muitas mudanças, muitas. Lógico que muitas o resultado vai vir depois, vai vir, né, com o pouco a pouco que a gente vai aplicando, mas já é sim uma grande. Nossa, eu tenho ficado mais paciente. Eu não sei vocês, mas eu tenho ficado mais paciente, graças a Deus, e espero permanecer assim. Decisões melhores, situações que dentro de casa que precisam de uma decisão melhor, né? Principalmente quando você tem filho adolescente. Vou colocar aqui, tava em cima do teclado. Eu liguei o monitor, então iluminou aqui, ficou melhor, né? Não sei se pegou um ângulo muito bom. Bom, vamos lá? Eu gostaria de pôr um louvor de fundinho, mas eu sou um pouco assim, eu me desconcentra. Eu ainda não consigo falar maior e... seca em 40 anos e os efeitos Peraí, devastadores de gente. conflitos globais fizeram com que a fome atingisse a vida de milhões de pessoas. Eu amo esse louvor. Vamos ver se a gente consegue deixar ele no fundo. Bom, vamos lá, meninas. Dia 10 e hoje o tema é: o milagre acontece enquanto você obedece, tá? E aqui estamos no dia 2 do bloco da obediência. Vamos fazer nossa oração. Essa adoração se chama Holy Forever, da Bethel Music. E é linda. Eu sempre gostei. Me impactou muito quando eu ouvi ela. E ela é uma adoração para Deus. Essa música fala o quanto quem ele é, o quanto ele é maravilhoso. E quando você canta, você está adorando ele. Gente, vamos orar, tá bom?
Fechem os olhos. Fechem os olhos, vamos agradecer a Deus, vamos orar, vamos começar nosso devocional, tá bom? Senhor meu Deus, Todo-Poderoso, Senhor e Criador dos céus e da terra, Pai amado, estamos aqui mais uma vez para glorificar o seu nome, nada mais que isso, Senhor, glorificar, poder, através da sua palavra, Senhor, entender e colocar na nossa vida atualmente, no nosso ciclo, nessa existência, Senhor, para podermos sermos pessoas melhores, para podermos estar mais perto de Ti, sentir mais o Seu amor, sentir mais o Seu poder na nossa vida, Senhor. Através desse louvor, através dessas palavras, Pai, transforma o nosso caráter, nos transforma em pessoas melhores, para que possamos contribuir na vida das pessoas, começando com quem convive conosco, depois com quem trabalha, depois com quem cruza o nosso caminho, Senhor. Nos dá esse poder de transbordar na vida das pessoas, Pai. Porque quando o Senhor enche o nosso coração, o Senhor enche o nosso potinho de amor. E aí é tanto amor que não cabe mais, a gente precisa levar para outras pessoas, Pai. Que possamos chegar nesse nível de amor, o seu nível de amor, Senhor. Pai, abre os nossos olhos para que ainda não estamos vendo. Abre os nossos olhos da carne, Pai, para mostrar o que feridas, o que não estamos vendo ainda, Pai, nessa existência, Senhor. Que possamos estar ouvindo a sua doce voz, a doce voz do Espírito Santo, Pai. É nesse nível que queremos chegar. Obrigada, Senhor. Amém. Noah tá aqui em casa hoje. Então a gente vai fazer... Vou gravar com ele aqui. Então às vezes vou ter que parar. Porque ele tá meio ruinzinho. Eu não mandei ele pra escola. Ele tá aqui. E agora ele abre porta, gente. Assim ficou melhor. Meninas, então vamos lá. Meninas. A Camila, ela fala muito de um jejum espiritual que ela faz. É um jejum de uma vez por semana. Não come. Uma vez por semana não come nada, só água. E esse jejum, geralmente ela abre ele na terça, meia-noite e fecha na quarta, meia-noite. Uma coisa assim, entendeu? 24 horas sem comer. E aí ela vai explicar mais sobre o jejum, conforme ela for falando, eu vou trazendo para vocês. Quem sentir também de fazer esse jejum, porque, segundo ela, é um jejum para cura na alma. Então é aquelas feridas que você ainda não tá conseguindo resolver sozinha. Entrega para Deus nesse jejum e vamos ver através disso, desse jejum espiritual, ele trabalhar na nossa vida, né? Eu senti de fazer, vamos ver. Eu fico bem irritada quando tô com fome, mas eu acho que quando a gente entrega para Deus, Ele nos ajuda, né? Bom, meninas, aí aqui ela fala assim, quer milagre, quer transformação, quer um caráter novo, se aproxima de Jesus. Não fica vendo o milagre dos outros. Todo milagre acontece quando nos aproximamos de Jesus, tá? Gente, hoje a palavra vai ser Lucas 17, do 12 ao 19. O milagre acontece enquanto você obedece. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em voz alta: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu
que estava curado, voltou louvando a Deus em voz alta. Prostou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé já o salvou. Olha só, né? Aí aqui, então, a passagem fala de leprosos, né? Quem sabe, o contexto dessa época, a lepra passava, né? Ela passava na pele e passava de um para outro. Então, as pessoas que tinham lepra eram pessoas que não podiam conviver em sociedade. Peraí. Então, passava na pele. Então, as pessoas que tinham lepra eram pessoas que estavam afastadas das suas famílias, elas já não viam sua família há um bom tempo, seus filhos. Imagina a gente, né, se afastar da nossa família, não comer uma comidinha quente, ficar sem ver nossos maridos. Então, era uma situação desesperadora, né? Sem contar que não tinha cura e você tinha que conviver com aquela doença, né? Muitos diziam que era maldição, muitos diziam que você tinha feito algo errado. Então, aí também você era mais ainda afastado, né? E aí, um samaritano não era do povo judeu, era um povo afastado. E eles não se davam muito bem com os judeus, eram desconectados, era um povo geralmente muito doente. E os outros 9 eram judeus, segundo o contexto aqui da Bíblia. Os samaritanos, eles não tinham essa proximidade com a palavra de Deus, Jesus, era muito com o que ouviam falar, porque eles não estavam ali, né, próximo de Jesus, das palavras. Então, nesse contexto, o único que voltou foi o samaritano, né? Quanto princípio para nossa vida, não vivemos sem a palavra de Deus, não tem como dirigir nossa vida sem a palavra de Deus. Uma única história nos ensina, e olha que engraçado, é mesmo, uma única história como essa nos ensina muito. Primeiro, que Jesus é o caminho do milagre. Não existe outro caminho. Jesus é o caminho do milagre. Foi Jesus que eles procuraram, né? Não existe cartomante, não existe reiki. Ai, gente, eu não sei nem se eu tô falando direito, se eu tô falando besteira. Mas eu já passei por isso, né? O meu testemunho é que eu... Peraí, deixa eu ver. Eu já passei por muitas... nasci em um lar católico. Deixa eu pausar aqui. Nasci em um lar católico. Depois que eu cresci, com 5 anos, meu pai conheceu a congregação cristã no Brasil. Então, eu cresci num lar cristão. Porém, com muitos princípios errados, né? Talvez muito assim, né? Sem sabedoria em como aplicá-los. Hoje eu vejo como a palavra de Deus ligada à inteligência emocional, os dois são muito importantes, porque a gente usa os dois juntos, a forma como Camila Vieira, Paulo Vieira, o Piero, né? Quem não segue ele, acho que é Piero Tavolassi, alguma coisa assim, como eles explicam sobre espiritualidade, Deus, Jesus. Eu acho muito interessante, porque tá ligado ali a nosso dia a dia, inteligência emocional, enfim, tá? E eu fui criada nesse lar da congregação cristã. Quando eu tinha 12 anos, me batizei na congregação. Inclusive, qualquer dia da live aí eu volto e conto esse testemunho. Depois, com uns 17 para 18 anos, eu não fui mais na igreja, não voltei e decidi que eu nunca mais ia voltar, né? Entre aspas, assim, não volto, não lembro do momento exato da decisão, mas eu falei que não ia voltar mais. E passei a minha vida toda
minha vida toda até o presente momento sem procurar Deus. Eu procurava outras vertentes, outras religiões, mas não procurava Deus, tá? Inclusive, conheci o budismo de Nichiren Daishonin, que é uma filosofia muito bonita, muito legal, um estilo de vida bem legal, se você aplica, né, ele no seu dia a dia, você vê como é humanizado, né? Ele é muito humanizado. E busquei também xamanismo, né? Várias formas de poder me conectar com o ser superior. Até que eu passei um ano muito difícil da minha vida, e é um ano que eu conversava sozinha comigo mesma, e eu falava, né, que eu gostaria muito de mudar de vida, eu tinha um desejo muito grande. Então eu acordava cedo, porque o Noah já acordava cedo, e eu acordava mais cedo que ele para poder ter um tempinho para mim. Então, um tempinho para mim era o seguinte: eu fazia um café doce, um café forte e doce, ia lá fora, fumava lá, sei lá, meus 5 cigarros, eu acendia um no outro, tomava meu tamborzão de café e ficava no Instagram. No Instagram, olhando as coisas, ficava ali, né? Totalmente inconsciente com o que eu tava fazendo com a minha vida. Totalmente, gente. Sabe essa garrafa, assim, de água? Meu marido chegou a fazer um furo aqui pra ser cinzeiro pra mim. Chegava a encher uma garrafa dessa, de bituca de cigarro. Depois que eu ia jogar fora, ou ele jogava, ele às vezes reclamava, eu nem falava nada, jogava bituca no chão. Vivia cheio de bituca de cigarro no meu quintal. Totalmente inconsciente com o que eu estava fazendo com a minha vida. Olha isso. A gente já tá em 17 minutos de vídeo e eu tô sentindo de falar isso porque eu mesma tô percebendo isso agora. Agora que tá caindo minha ficha do que eu fazia. Até que eu conversava nesses momentos, eu conversava com Deus e falava, Senhor, com Deus, né? Ou comigo mesma, não me lembro agora, talvez não era com Deus. Eu falava, eu quero tanto mudar de vida, né? Bem que eu podia acordar, fazer uma yoga, um exercício em vez de fumar. Bem que eu podia acordar, pegar só 1 hora e fazer alguma atividade física. Mas nunca fazia, sempre deixava para depois, amanhã, depois, né? Até que no decorrer dos dias, com as minhas escolhas ruins, né? Um dia meu marido pediu o divórcio, foi embora de casa, porque assim, pediu o divórcio, a gente já brigava, a gente já falava várias vezes que chega, agora não tem mais jeito. Aí a gente conversava mais um pouco, chega, não tem mais jeito, conversava mais um pouco, sempre em cima do muro, né? Até que um dia que ele resolveu realmente ir embora. E aí meu chão caiu. E aí ali a dor, a decepção, a amargura, o chão literalmente saiu debaixo dos meus pés, porque ali tudo que eu acreditava que eu tinha era minha família, e tudo que eu acreditava que eu fazia era por eles. Então imagina você acordar um dia e não ter mais isso. Você acordar um dia e tudo que você faz hoje, todos os dias, que é você cuida de dinheiro, você cuida de casa, o carro que você dirige, tudo que é seu, do seu marido, né? Eu não sei quem já passou por isso, sabe? Quem já passou por divórcio, mas no meu caso, eu não queria. E a espada do divórcio ali cortou completamente tudo, né? E eu fiquei sem chão, perdida. Aí nessa, né, Jesus usou meu casamento, Deus usou meu casamento como uma isca para me atrair. Eu falo isso e foi isso. Então, aí foi meu processo de auto-humilhação, né, de dobrar o meu joelho, porque desde talvez desde 2008 que eu não dobrava o meu joelho, 2009, não dobrava meus joelhos. Não, achava que não precisava primeiro, né? Falar que eu não dobrei, acho que eu dobrei alguma vez que eu fui no xamanismo, que você tem que orar, né? Mas ali eu dobrava, mas não em adoração a Deus, né? Eu dobrava
porque você tinha que dobrar, fazer uma oração antes de começar. E aí eu pedi pro universo. Enfim, gente, pra ser mais rápido aqui, tá? Eu gosto de falar, né? Aqui fala que o único caminho é Jesus e ele transformou minha vida. E eu me identifiquei muito com essa passagem hoje, né? Porque o milagre acontece enquanto você obedece, né? Durante a jornada nossa, vai acontecer o milagre na sua vida. E o milagre, às vezes, é você, é a sua transformação, assim como foi comigo. Eu sou um milagre, né? Eu vejo que a pessoa que eu era antes, como eu pensava, como me comportava, Jesus mudou a minha vida completamente. Deus mudou a minha vida. E Ele é o único caminho. Sem Ele não somos nada. Nada. Eu não sou nada sem Ele. Eu já não sou nada com Ele, né? Sou pouca coisa, porque eu preciso muito dele. Eu clamo pela sua voz, eu clamo pelo Espírito Santo, eu clamo por ele tá no meu caminho, porque nós precisamos disso, né? Quem somos? Que é escuridão total. Bom, gente, voltando pro versículo, tá? Jesus deu um comando, ele falou assim: vá até o sacerdote. E naquela época, sacerdotes, eles eram seres ali de alto, né? Alto escalão ali, eles não. Para resumir para vocês, tá? Sacerdotes não podiam ele está ali perto de pessoas, principalmente pessoas doentes, porque eles não podiam ficar doentes. Tem passagem na Bíblia, né, que os sacerdotes tava passando, via os doentes, eles não podiam ajudar, eles não podiam salvar vidas, porque eles não podiam ficar doentes também, né? Então, quando Jesus falou, vá até o sacerdote, eles não podiam fazer isso, porque eles eram leprosos, né? Geralmente eles até eram excluídos da cidade, jogados fora dos muros. Mas eles obedeceram, eles foram. Então, enquanto eles estavam indo, eles foram curados nesse trajeto. Só que somente um voltou, né? Somente o samaritano voltou já dando glória. Ele voltou glorificando a Deus. Imagina ele, glória a Deus, Senhor Todo-Poderoso. Santo és, Senhor, santo és. Yeshua, né? Talvez na língua deles lá em hebraico, talvez não, né? Com certeza. E ele voltou. Foi o único que voltou, dobrou, ajoelhou aos pés de Jesus, abaixou a cabeça e ali começou a dar glória. E ali, né, ele não foi só curado, mas ali ele já recebeu a salvação pela atitude dele. Olha só que a gente vai explanar aqui, tá? Então, os outros não fizeram isso, né? E aqui, novamente, cita o fato da gente romper com o nosso orgulho, romper com o nosso caráter, romper com aquela situação que te causa dor. Aquela situação que te causa dor, só você sabe, né? Em que área específica você tem que obedecer. O que na Bíblia fala sobre família? O que na Bíblia fala sobre orgulho, vaidade, sobre casamento? Não tem como viver sem a palavra de Deus. Aí aqui ela citou, por exemplo, o que na Bíblia fala sobre como uma mulher se comporta num casamento. Você já parou para ler, né, para explanar? Eu confesso que eu não parei ainda para explanar. Eu olhei meio por cima em Provérbios. No final, inclusive, de Provérbios fala, inclusive foi meu marido que leu para mim, porque ele leu o livro de Provérbios, né? Ele tá lendo a Bíblia. E aqui, ó, no final, né? Vamos ver rapidinho, tá? Use as palavras para ajudar outras pessoas, especialmente os que são fracos e pobres e não podem cuidar de si mesmo.
Use sua autoridade para fazer justiça e ajudar os pobres e necessitados. Se você encontrar uma esposa fiel e dedicada, achou um tesouro mais valioso que ouro e pedras preciosas. O marido dessa mulher fiel e dedicada está sempre tranquilo, pois ela nunca deixa faltar nada. Ela sempre procura ajudar o marido, sempre procura o bem-estar dele, nunca o mal. Ela compra lã e o linho e com prazer trabalha com as mãos. De lugares distantes ela traz comida para o lar com um navio mercadante. Antes de o sol raiar, ela já está de pé. Antes de o sol raiar, ela já está de pé, preparando a primeira refeição da família e planejando o serviço das suas servas. Ela sabe negociar, compra um terreno e planta uma horta com o dinheiro que ganhou com o seu trabalho. Ou seja, uma mulher que trabalha, mas é uma mulher que entende ali de dinheiro, de finança, tá? Hoje, na nossa atualidade, ela sempre disposta e não foge do trabalho pesado. Ela sabe que seu trabalho ajuda a sustentar a família e ela trabalha até altas horas da noite. Com a agulha e a linha, ela faz roupa e ajuda os pobres e necessitados. Quando chega o inverno, ela não precisa se preocupar, porque já preparou roupas quentes para a família. Ela mesma faz a coberta, o seu vestido. Seu marido é conhecido e respeitado em sua cidade. Será eleito para cargos importantes em sua terra. Gente, lê Provérbios, o último lá, 31, ditados do rei Lemuel. Aí começa ali no 10, mais ou menos, tá? Provérbios 31, 10. Ó, lógico, a gente tem que adaptar com a nossa realidade aqui hoje, mas tá falando do quanto a mulher tem poder sobre a família. Então, voltando aqui sobre obediência, tá bom? Vamos voltar lá na obediência, que nós temos o manual prática de vida, que é a Bíblia, e que Deus se agrada. Então, quem tá assistindo aqui e sente que quer mudança na vida, que não tá bom do jeito que tá, que precisa de uma área, de uma mudança em alguma área da sua vida, seja em relacionamento, seja com você, seja emocional, seja finança, já falamos disso, né? Algo que você quer que aconteça, que você quer mudar o seu destino, você quer mudar o destino da sua família, o destino de alguém. Então saiba que você precisa romper com algo que tá em você, tá? Primeiro, vamos lembrando, tá cuidando do espiritual? A nossa jornada que a gente começou desde quando iniciou esse devocional. A jornada é escolher um conjunto de ação que você vai praticar todo dia. Lembra disso? Tá praticando? Desligou o piloto automático? Porque se você não tá praticando é porque você não desligou o piloto automático, tá tudo no automático, você esquece de fazer o devocional, você esquece de fazer de ouvir o louvor, esquece de fazer o exercício, não fez um exercício, né? Isso eu tô falando pra mim também, tá bom? Não é só pra vocês, sempre deixo claro isso, que é pra mim também. Eu falo, rebate aqui, porque na correria, né? Eu não tenho priorizado o meu devocional, tô numa busca com ajustes aqui, tá uma loucura, mas eu tô vendo o que tá acontecendo, devagarinho tô despindo tudo que eu tenho que despir, descascando essa cebola, para poder chegar lá na raiz. Então, voltando para a obediência, né? Na Bíblia vai ter ali, principalmente Provérbios, é um bom livro para você pegar um caminho, uma direção. Ele foi escrito pelo rei Salomão, né, se eu não me engano, e ali já existem livros, inclusive, de estudiosos que estudaram Provérbios e tem muito a ver com o fato de você ter riquezas e ter uma vida abundante em todas as áreas da sua vida. Por quê? Porque lá tem comandos para várias áreas da sua vida. Em como você se comportar, desde você acordar cedo, desde você ter uma rotina, desde quando você cuidar do seu dinheiro, cuidar das pessoas, tomar cuidado com quem você se relaciona, com quem você fala, com quem você conversa sobre a sua vida. Inclusive, a gente vai falar isso aqui, é muito importante, tá? E como as escolhas que a gente tem diariamente, como elas vão influenciar a respeito da obediência, tá bom? E voltando para o versículo, né? Eles obedeceram, eles foram até o sacerdote e toda obediência vai passar por um processo, um caminho desconfortável. Para mim e para você, não importa. Obedecer não é confortável mesmo. Obedecer a palavra
Você olhar ali que tipo de mulher você tem que ser, passando por todos os padrões que passam na sua cabeça, porque hoje tem muito feminismo, né? Inclusive, eu era muito feminista, eu achava que, né, que absurdo, e trouxe isso muito pro meu casamento, e não é a melhor maneira, independente de você pensar assim, existem maneiras de a gente conversar, de falar, né? E aqui, o quanto de verdade você quer transformar sua vida? Fica a pergunta. O quanto de verdade você está disposta ou disposto a transformar a sua vida? Com o seu novo caráter, com a transformação da sua casa que precisa ser transformada, com os relacionamentos, com o seu casamento, com seu corpo, suas finanças, né? E aqui fala o relacionamento novo que nós temos que ter com Jesus. O próximo nível que nós temos que ir com Jesus. Lembra que ele não precisa da gente, nós que precisamos dele. Deus não precisa da gente. Nós que precisamos dele, precisamos lembrar todos os dias em nossas orações quanto ele é santo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. O Pai Nosso foi uma oração, um exemplo de oração que Jesus, Deus, deixou pra gente, né? Começar glorificando quando ele é santo, né? E eu tinha muita dificuldade com isso quando eu comecei a orar. Eu tinha muita dificuldade em dar um glória a Deus, né? Ainda tem um pouco, principalmente na igreja, né? Então eu dobro meu joelho no meu lugar secreto, começo a orar, a glorificar a Deus. Aquilo vai me enchendo tanto de uma energia que ali eu me dispo, me humilho e eu falo, converso com ele, né? E tem dias que eu vou estar mais quebrantada, tem dias que eu vou estar mais seca, mais dura, mas o importante é todo dia, né? E enquanto eles obedeciam, eles foram curados, né? E aí a Camila conta aqui de um testemunho dela. Lembra que ontem eu contei... Ai, desculpa, minha boca dá uma secada aqui, peraí. Deu uma pausa aí pra tomar uma água. Então, ontem eu contei sobre... Tem alguém me ligando? Sobre o testemunho dela, né? Que a senhorinha foi lá. Quem não assistiu, vai lá e volta, assiste. Humilha-te, humilha-te, humilha-te. E depois disso, o que aconteceu, né? Camila entrou numa jornada ali de ler livros. Inclusive, ela citou livros, vou deixar escrito lá, tá? Chama Raiz da Rejeição, Eu e Minha Boca Grande, Batalha no Campo da Mente. Esses 3 livros que eu achei mega interessante. Eu vou ver se eu acho PDF, eu mando lá pra vocês, tá? E aí ela entrou num processo de jornada, né, para curar aquela pessoa que ela achou que ela era maravilhosa, ou seja, ela passava ela cuidava bem da casa, ela cuidava bem dos filhos, ela era uma pessoa exemplar, ela andava sempre bem vestida, ela cuidava dela, ela cuidava do marido, ela, né, só que assim, marido trabalhando, ela era o quê? O marido era um teto na vida dela, né, um teto. E ela colocou ele como teto, então ela ficava embaixo, sempre cuidando de tudo, organizando tudo, e o marido trabalhava. Lógico, ela tinha também a renda dela, etc. Mas aí ela descobriu, até o pedido de divórcio, né? Que acabou com ela também. E ali ela entrou numa jornada para descobrir quem que era essa mulher que o Paulo falava que ela não enxergava. Que não aceitava crítica, uma mulher dura de coração, uma mulher que sempre falava dos outros, apontava erros, nunca estava errada, enfim, isso ela falando, tá? Quem quiser conhecer melhor, vai lá e escuta o testemunho dela que deve ter no YouTube, tá? E ela entrou nessa jornada, certo? Até que ela recebeu essa humilha-te, foi a primeira vez que Deus mandou alguém falar com ela. Lembrando que a jornada dela, gente, foi muito séria. Ela começou aí em várias pregações. Ela frequenta a igreja de Lagoinha, lá do Alphaville. E ela cita muitos pastores, muitos presbíteros que são muito conhecidos, né? Muitos fervorosos. Se você pôr no YouTube pregações dele, você vai ver, né? E
ela começou a fazer isso. Então, pregação atrás de pregação, cortou qualquer tipo de outro conteúdo, série, filme, pregação. Celular, pregação, academia, pregação, louvor, jornada com Deus, conversando, falando, jejum e livros para descobrir qual era a ferida emocional que ela precisava curar, que estava ali impedindo ela de passar ao próximo nível, né? A procrastinação, tudo, gente, que tá ali nos pecados, 10 mandamentos, 7 pecados capitais, tudo isso, né? Aí, gente, ela recebeu uma ligação, ela estava disposta a viver a jornada, tá? Ela recebeu uma ligação, e nessa ligação, uma pastora falou: Camila, eu quero que você venha pregar, tal. Ela falou: mas eu pregar? Eu não posso pregar de jeito nenhum, eu não posso. Mas ela falou: ali ela ia negar, mas aí ela lembrou que ela precisava obedecer. Aí ela aceitou e foi. Foi pregar. Ela nunca tinha pregado, ela fazia assim palestras, ela ensinava sobre finanças, sobre negócios, mas pregação nunca. E tá. Após Jesus fez alma, comandos, tá. Aí aqui, vamos lá. Um comando, tá bom? Ela obedeceu um comando. Nessa pregação, quando ela pegou o microfone, ali, ela sentiu no coração dela, né, de se humilhar. Humilhar-se perante todas aquelas mulheres e despir totalmente as máscaras que um dia ela colocou para poder ser aceita. Ela comenta que ninguém sabia do pedido de divórcio, que ela passava a ser a imagem da família perfeita, mas o casamento estava um caos, né? E ali ela se humilhou e contou realmente quem ela era, o quanto ela precisava dessa transformação, quanto ela era uma mulher ferida, e ali tudo que eu conto para vocês aqui, ela foi, contou, e ali ela entendeu o recado de Deus. Olha que engraçado. Que ele falou assim: humilha-te, humilha-te, humilha-te. Alinha as tuas emoções e depois abre a tua boca. Olha que engraçado. Gente, olha isso, até arrepiei. Por quê? Ela estava no processo de alinhar as emoções dela, sim. Humilhou. E ali ela abriu a boca dela perante todas aquelas mulheres para contar, né? O quanto ela precisava ser transformada. Exatamente o que eu conto para vocês aqui, exatamente quem quiser assistir lá vai assistir, o quanto ela fala. Que às vezes a gente passa uma imagem que a gente não é. Não que a gente precisa contar, não. Aqui ela fala, inclusive ela dá uma dica que toma muito cuidado com quem você fala sobre a sua vida. A pessoa que você vai falar sobre a sua vida, ela precisa ter um direcionamento de Deus, ela precisa estar no caminho de Deus, tá? Para poder te ajudar, poder te uma resposta, poder te dar um direcionamento também. Então, muito cuidado com quem você abre a sua boca para falar de um problema que está acontecendo, algo que está te incomodando. Essa pessoa, ela tem que estar na palavra de Deus, direcionada para poder te dar um conselho, tá bom? E ali ela se humilhou, e ali depois desse dia ela falou que foram bênçãos atrás de bênçãos, que ela começou, a vida dela foi assim, transformando de uma maneira. E aqui, aproxima-se de Jesus, cura suas feridas da alma, e ela foi vendo resultados. Então, ou seja... Oi. Ou seja, o milagre acontece enquanto você obedece, ó. Né? Então, enquanto eles iam até o sacerdote, eles foram no processo de ir, o milagre aconteceu. Pega essa ficha, tá? E somente um voltou e glorificou. Ou seja, enquanto você tá mudando, tem algo acontecendo com você, esse devocional tá fazendo algo dentro de você. Começa a obedecer a Jesus, começa a obedecer os comandos, vai ler mais a Bíblia. Ouve mais a palavra de Deus. Ouve lá. Eu gosto muito de ouvir o Dave Leonardo. Ele é muito bom, ele passa de uma maneira gostosa a palavra de Deus. Pera aí, gente. Vai obedecendo.
vai melhorando, vai se transformando. O milagre vai acontecendo, gente. Você vai percebendo as respostas dentro de você, o resultado que vai vir, né? Seja com pessoas, seja com coisas, seja até com você mesma. E volta para glorificar a Deus sempre, todos os dias. E aqui, que comando que você ainda não está obedecendo? Que comando você ainda não está obedecendo? Deus já deu a direção para você, já tocou o seu coração, já queimou, mas você continua não obedecendo. Então, aqui o comando é se move, se mexe, muda. Se tiver que pedir perdão, peça. Confessa os seus pecados, tá? Se você não se move, se você não obedece, vai continuar na mesma. Vocês não vão ter resultado nenhum. E não adianta reclamar depois, tá? Porque depois a colheita é obrigatória. A colheita vai vir, não adianta, tá bom? E aqui, lembrando que tem lutas que você só conta para pessoas com direção de Deus. Você não se expõe como uma vitrine, tá? Deus vai respondendo as suas respostas. E olha que engraçado isso. Deus vai respondendo às suas respostas. O que é isso, gente? Mas que é isso, né? Não entendi. Que você responde a direção que ele dá. Então, ele te dá uma direção, você responde a isso. Ou seja, você obedece. Ele vai dando mais direção. Ou seja, Deus te deu um comando, você vai lá, responde obedecendo, ok? Certo. Ele vai responder você de novo, com mais direção. Ele dá uma nova visão, você vai e obedece. E ele vai dizendo, vai dando outra visão, e ele sempre vai respondendo enquanto você se move. Entendeu, gente? É um jogo, é uma coisa que não tem fim. E conforme Deus vai te capacitando mais, e mais, e mais, e mais, não saiba você que você não vai ficar no mesmo lugar. Não tenha medo, não tenha medo. Se ele te deu isso, é porque você nasceu com isso e você tem a direção e é lá o seu lugar. Então, não fica paralisado pelo medo, não pela dúvida, pelas vozes que travam você, não se paralisa, né? Se tá queimando no seu coração, é para você isso, tá bom? Dependente de qual área da sua vida que você tá com dúvida ou que você tá travada, obedeça, faça escolhas melhores, obedeça, que logo você vai ver um resultado, aí você vai ter outra direção e você vai continuar e é um ciclo que não tem fim, tá bom? E a pergunta é, o que você vai vencer hoje para obedecer a Deus? Que orgulho que você vai moer hoje para obedecer a Deus? Todo comando de obediência você vai abrir mão de alguma coisa, coisas que te mantêm na zona de conforto. Sim, todo comando você vai ter que abrir mão, mas comando de Deus, por exemplo, ela cita o comando de Deus, por exemplo, para Abraão, que Deus falou, Abraão, sai da sua terra e busque uma terra nova, que eu vou te mostrar outra terra. Abraão tinha tudo ali, né? E ele obedeceu. E ele se moveu e Deus foi respondendo à medida que ele se movia e foi acontecendo, né? Ele teve fé. Lembrando que tudo que é acusador, tudo que acusa você, palavrinhas que acusam você, olha só que engraçado, né? Para começar esse devocional, eu dei uma enrolada, sabia que eu ia começar, dei uma enrolada, eu estou aqui me expondo, né, para vocês. Tem pessoas que me conhecem, convivem comigo, tem pessoas que não há muito tempo, né? E uma voz na minha cabeça ficou falando o quanto as pessoas não conhecem essa minha versão nova ainda, né? Que talvez quem esteja aqui conheceu a Mariana de antes. E que eu ia receber muitas acusações. Quem é ela para falar isso? Olha a vida dela, olha o casamento, olha os filhos, olha a casa, olha a vida financeira. Gente, um monte de acusação veio na minha cabeça. E olha só, a acusação não vem de Deus, não vem. Tudo que é acusador é obra do Satanás. Deus não trabalha
assim, não vem da boca de Deus, é do inimigo, tá? As crenças, esse diálogo interno que vem para te derrubar, que vem para te cutucar, não é de Deus. Só que às vezes Deus permite, porque talvez você não esteja ouvindo a exortação da voz suave do Espírito Santo. Então, eu tô buscando ouvir o Espírito Santo que queimou no meu coração para eu poder estar fazendo esse devocional, assim como queimou no meu quando eu comecei a fazer. Não terminei, estou terminando com vocês agora. Como sempre, eu começo algo e não termino, mas esse devocional eu vou terminar porque nós precisamos quebrar esse ciclo. Esse ciclo tem que morrer na gente, de começar algo e não terminar. Então, o que você puder voltar, que você nunca terminou, volte. Eu hoje, confesso que se eu for voltar tudo, minha vida vai parar. Então, eu resolvi fechar esse ciclo. Há algumas coisas que eu comecei, que eu ainda posso, ao meu alcance terminar, eu vou terminar. Mas esse ciclo tem que encerrar na gente, para não passar para os nossos filhos. Inclusive, ela tem uma história muito bacana, né? A filha dela, Júlia, fazia judô e a Júlia gostava muito de fazer judô. Eu acho que era judô, tá? Não tenho certeza. Ou karatê, acho que karatê. Aí ela gostava muito, só que até que um dia ela enjoou, ela não queria mais. E aí o Paulo falou: não, poxa, você não quer mais? Tem certeza? Não, não quero. Ele falou: tudo bem, você não quer mais, beleza, mas você vai terminar. Pelo menos você vai terminar, você vai fazer os exames, você vai mudar de faixa, mas não, você vai terminar de faixa na hora que você encerrar, conseguir a sua faixa, beleza, parou, você não precisa ir mais. E é verdade isso, gente. É verdade. Nós precisamos aprender isso. Que nós temos que ensinar isso para nossos filhos desde o pequenininho. Porque a gente enjoa muito fácil mesmo das coisas. A gente começa uma coisa e não termina. A gente acha que talvez naquele momento era importante, depois a gente para. Então, vamos sim terminar esse vídeo até a última palavra, ouvir uma música, um louvor, até a última palavra, para poder ir quebrando devagar esse ciclo, tá? E a acusação, ela afasta a gente, né, Aí aqui é agora a hora do testemunho da pregação, tá? Mas eu já contei, então aqui ela falava, né? Como que eu vou abrir minha boca cheia de pecados, né? Era o que eu tava pensando antes de começar esse devocional, né? O Espírito Santo de Deus, que é um nível de consciência maior, é um nível de consciência de transformação, tocou no coração dela, que ela deveria sim abrir a boca dela. Ela abriu publicamente, então foi um outro nível de humilhação. E ela seguiu o seu caminho de obediência, falando quem ela é. Ali ela rompeu, se transformou. Então, o que em mim não obedeci? Que nível de vida eu ainda não cheguei para ser transformado, purificado? E aqui ela fala, né, que nós temos que escolher esse estilo de vida com Deus todos os dias, de obediência, de conforme for acontecendo, a gente voltar e agradecer, glorificar da glória ao nome dele, abrir a nossa boca, agradecer, né? Que esse estilo de vida todos os dias é um estilo de vida de milagre na nossa vida, de transformação da nossa casa, de transformação do nosso casamento, com nossos filhos. A palavra de Deus é um comando, ele te dá um comando. E aí, você ensina a sua mente, você treina a sua mente a humilhação, a dobrar o joelho, a orar, a se humilhar, a jogar para Deus ali. Que o orgulho da sua alma, a fraqueza do seu coração ainda tá vencendo. E o que voltou foi salvo, que ele se prostrou, se glorificou. E aqui ela fala, você tem noção do que é a promessa da eternidade? Você tem noção do que é a promessa da eternidade? Tudo que você passa aqui hoje, qualquer dificuldade, qualquer doença, qualquer problema, não é nada comparado a você ter uma promessa da eternidade, né? E aí ela citou um louvor muito lindo que chama Rio Azul, da Júlia Vitória. Depois eu vou pôr para vocês. Lindo, 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 lindo. Fala de como... Aliás, vou pôr aqui, ó, rapidinho, tá? Rio Azul, Júlia Vitória, ó, né? E aquele homem recebeu a promessa, ele acessou a promessa, né? Aqui, além do Rio Azul, ó. Senhor, me transforma na pessoa que o Senhor me fez para ser. Transforma o meu caráter. Ó,
Vou aumentar um pouquinho para vocês ouvirem, tá? Não sei se vocês estão ouvindo. Além do rio azul, as ruas são de ouros e cristais. Ali tudo é vida. Ali tudo é paz. Morte e choro, nunca mais. Então, meninas, meninos, pega essa chave aqui, ó, pra gente encerrar, tá? Quando o Senhor transforma você na pessoa que você nasceu pra ser, sem as suas feridas, sem os seus traumas, sem as coisas que te magoam quando você lembra, o seu caráter muda. E quando o seu caráter muda, o seu comportamento muda. E quando isso acontece, as coisas ao seu redor começam a mudar. E as pessoas mudam. Gente, uma pessoa muda só com a sua mudança. Isso é fato. E não queira que as coisas aconteçam do nada, porque não vai. Tenha paciência. Tenha paciência.